Bom, como começou essa história é pela percepção que tudo que se faz em São Paulo, e se for bem feito e dando certo, ecoa no Brasil. E nós temos hoje uma vivência no Brasil muito difícil para nós brasileiros compartilharmos o nosso dia a dia, que é o racismo. E não é qualquer racismo, é um racismo estrutural, que vem de centenas de anos, de posições cada vez mais equivocadas, inclusive a própria abolição, dando a liberdade aos escravos, de uma forma que parte não era alfabetizada, não se deu terra, foram jogados na rua, e foi feita uma lei de vadiagem, onde, então, vocês imaginam as consequências que foi a abolição, e, por isso, é estrutural. Nós temos, eu conto sempre um exemplo, que eu já estou até meio sem graça de contar, porque algumas pessoas que eu já conversei sobre o assunto conhecem o exemplo, mas é que é o exemplo mais claro do que é o estrutural para a pessoa entender. É um exemplo de uma moça negra num ponto de ônibus, bem arrumada. E tinha algumas pessoas, e tinha uma senhora do lado dela, também bem arrumada. E as duas conversaram. Tal. De repente, a senhora disse, querida, você faz faxina? E ela disse, não, eu faço mestrado. É isso que está dentro de cada brasileiro e que precisa ser extirpado. É disso que nós estamos tratando. E isso nós não vamos tratar um ano, nem 2, nem 3, nem 4, como o esforço que nós estamos fazendo, porque isso não vai ser só um evento de visibilidade com 10 mil metros quadrados, tal, no Dia da Consciência Negra. Não. Esse é um evento legado, que vai ter o Dia da Consciência Negra, hoje, amanhã, depois, vão ser Dias da Consciência Negra, e tem o legado nas escolas. Aqui, nós temos a parceria com a Secretaria de Educação, porque o Dia da Consciência Negra é para as pessoas pararem para pensar o que está acontecendo, parar que o problema existe, e é um problema vexaminoso para o nosso país, e que já estamos muitos séculos atrasados. E o outro é um legado que você só faz na área da educação. Por isso, a parceria com a secretária, com o secretário Padula, onde nós vamos estar fazendo um processo junto a toda a rede pública municipal com os professores. E isso já começou na Secretaria de Educação, e vão ser 4 anos para que a gente possa dar realmente um começo forte, que a gente espera que depois seja mantido, porque nós temos que primeiro atuar com as crianças e com os adolescentes, para que isso, a escola é o lugar onde se debate esse tema. Nós sabemos que o preconceito, então, é muito, muito enraizado, e que é um trabalho de conscientização, que não começou agora com esse evento do Ford. Né? A gente começou isso ainda na gestão do Bruno, quando entrei, isso foi aprovado, depois foi entusiasticamente apoiado pelo prefeito Ricardo Nunes, e é a percepção que, alguma hora, tem que começar a fazer uma coisa de peso. Né? São 52% de negros no Brasil. E isso significa o quê? Eu não estou falando só das injustiças, humilhação, nada disso. Eu estou falando do crescimento do país. Nós temos uma metade dos brasileiros que não atualiza o seu potencial, que não tem condição de ir na escola, que não tem condição de aprender, que não tem condição de competir, e que acabam no esporte, na música, onde eles abrem um pouco as portas, e aí a gente vê o que é. Né? Mas isso tem que mudar. Tem que mudar, porque esqueçam que o Brasil vai ser um país de primeiro mundo se nós não puxarmos essa população para ser uma população atuante, respeitada, com espaço e oportunidade igual. Daí o nosso grande empenho para que essa exposição agora dê esse start, dessa possibilidade. E daí o convite para vocês estarem aqui hoje, que vocês, muitos que estão aqui porque têm essa sensibilidade, e que vocês se entusiasmem com o projeto. O nosso evento
Primeiramente, eu quero dizer que, como eu disse, eu sou professora, e eu não consigo ver o mundo se não for através da educação. Quando a secretária me convidou para fazer parte deste projeto, que é um dos eixos da secretaria, eu disse para ela, secretária, nós temos, para falar sobre o racismo estrutural, nós temos 3 eixos a seguir, que é educação, saúde e segurança. E aí a gente começou a pensar no projeto de educação em relação aos professores da rede. Porque eu, enquanto professora da rede, eu perguntava, por que você não fala na sua disciplina sobre os negros, sobre a África, sobre a importância dessa construção do nosso país? Eu não sei falar. E é obrigatório, né? Tem uma lei, que é a Lei 10.639, que ela obriga que os professores falem sobre isso. Porque o que eu estou falando aqui é a educação, ela foi também um dos pilares do racismo estrutural. Então, para a gente combater o racismo estrutural, é através da educação. E essa lei não é cumprida. E não é culpa dos professores. Realmente, essa formação nós não temos. Então, pensamos num curso de pós-graduação que atenda todos os professores da rede. Né? Direito dos professores ter acesso para poder falar sobre. Agora, falar sobre o racismo estrutural, combate ao racismo estrutural, como a secretária muito bem colocou, é falar sobre desenvolvimento econômico. Eu sempre coloco que o nosso país ele é capitalista, mas antes de ele ser capitalista, ele é racista. Porque se ele fosse realmente, primeiramente, capitalista, ele investiria nessa população, que a maior parte, são 56% da população. Então, é algo a se pensar. Uma coisa é o legado, e outra coisa é marcar São Paulo como farol de combate ao racismo estrutural. E a secretária falou, Adriana, vamos fazer um evento. Pensamos, e chegamos neste formato. E qual é o diferencial desse formato? Né? Nós, como esse vídeo já apresentou, nós vamos ter expositores, vamos ter debates, mas qual é o diferencial? Estamos falando de um evento internacional, estamos falando de um evento que tem como objetivo educar, sensibilizar e convidar para a transformação. Então, qual o elemento que a gente poderia trazer para este evento que alcançasse todas as pessoas, que comunicasse? Então, a gente trouxe o elemento do carnaval, que é uma linguagem que atinge todo mundo, que sensibiliza, porque é um assunto denso, é um assunto que não é fácil de tratar. E a ideia é essa, que todos estejam dentro deste evento, que sejam acolhidos e que façam uma viagem. A história vai ser contada de um outro olhar, a partir de um outro olhar, com a ideia de que a gente realmente mergulhe nessa história e saia dela transformada. São 10 mil metros no pavilhão do AMB, 10 mil metros quadrados, 3 dias de acontecimento, com muita interação tecnológica, inovação, acessível, disponível e diversa. Quando a gente fala da tecnologia, é também falando que desmistificar a questão, a gente vai trazer a história, a gente vai voltar um pouco no tempo, a gente vai falar sobre o continente africano. Desmistificar a ideia de que o continente africano é só pobreza, é só doença. O avanço tecnológico que se tem no continente é imenso. Então, a gente vai trazer isso para a nossa alameda de tecnologia e empreendedorismo. Então, palestras, roda de discussão, espaço kids, show diversos. E é isso. Essa é o nosso evento, que são as possibilidades de parceria, compromisso autêntico com a causa, inspiracional para o público, porque a empresa que
adere à causa, ela é uma inspiração. Ela é uma inspiração e ela está contribuindo realmente com essa mudança e com esse avanço da nossa sociedade. Experiências de marca inovadoras, acessível para todos, e aqui é o painel de patrocínio, são as cotas. Tá bom? Muito obrigada. Vou passar agora a palavra para a secretária. Obrigada, Adriana. Acho que mostrou o tamanho, né, do que a gente está pretendendo, já está em execução. Temos visitado já as roupas, as confecções, eu ia dizer carros alegóricos, mas não é carro alegórico, são as personagens todas, né? E